A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da história de Jó, que tem muito a ensinar a mim e a você. Que a gente creia, que a gente tenha fé e que a gente entenda que o mesmo Deus de Jó é o meu e o teu. Que ele faz proezas e maravilha, ele prova, dói, mas ele também dá vitória. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Capítulo de Jó 5, do 1 ao 13, o tema é exatamente o que está na minha Bíblia. Ele aconselha Jó a voltar para Deus. Um absurdo, né? Dor, humilhação, percas, enfermidade. O inimigo que fez tudo isso com a permissão do Senhor, mas ele aconselha Jó a voltar para Deus. Está cheio de gente assim, que adora ser juiz, que adora achar que é um Deus, que sabe das coisas. Vamos vigiar, porque dor não ficou só para Jó, não. E Deus sabe trabalhar. Então é melhor a gente fechar a boca e orar pelas pessoas e entender que a dor de um pode ser a minha e a sua. E que o mundo dá volta. É muito perigoso falar demais. Jó 5, a partir do 1. Grite, Jó. Veja se alguém responde que o anjo você vai chamar. Que anjo você vai chamar? Não é um absurdo uma coisa dessa? Vendo ali ao vivo todo o sofrimento e agora dando uma de juiz. Fica desgostoso e amargurado? É loucura. É falta de juízo que leva à morte. Quem é que não fica amargurado nem triste? Quem é que não fica desgostoso com a situação daquela? Onde é que eu, com dor, com sofrimento, com perca, vou sair rindo? Ele se coçando com um caco de telha. Tem gente que perde a noção do tempo e do espaço. Uma vez vi um homem sem juízo, que parecia estar progredindo na vida, mas eu amaldiçoei a família dele. Ele disse que viu um homem sem juízo, ainda amaldiçoou a vida dele. Quem é que tem autoridade para fazer isso? Quem tem autoridade para julgar as pessoas nas suas insanidades? Porque tem gente que está insano, vive no pecado, faz coisas absurdas, é verdade. Deixa ele para lá. Tem coisas que é instrumento de Satanás, é verdade, mas deixa com Deus. Os seus filhos não têm segurança, nos tribunais não são condenados injustamente, e são condenados injustamente. Vou ler de novo, né? Está feia essa leitura. Os seus filhos não têm segurança. Nos tribunais são condenados injustamente, e não há ninguém que os defenda. Ele estava contando histórias, né? E aquelas histórias só iam magoar mais, porque já nem os filhos tinham mais para ouvir aquilo. Tem pessoas que não estão bem, e você faz questão de dar uma de juiz, ou até eu mesmo, se a gente tem que vigiar. A gente tem que ter cuidado com nossa língua, porque minha mãe dizia que o que se faz, se paga. A língua que a gente fala, amanhã vai acontecer pior com a gente. Os famintos ficam cobiçando as suas riquezas, devora suas colheitas, pegando até o trigo, que nasce entre os espinhos. A aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Era um exemplo doloroso. Era um tipo de conversa que só ia degredir mais a dor, machucar Jó. Eles estavam ali para abraçar, para ficar em silêncio ou para condenar? Ou para contar histórias que não ia acrescentar em nada, só ia aumentar a dor dele. Se você não tem palavras boas, fique em silêncio que é melhor. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certos como as faíscas das brasas voam para cima. Jó não causou sofrimento. Jó estava sendo provado. Jó estava sendo atacado pela maledicência do inimigo, porque queria que ele renunciasse a Deus. Do jeito que o inimigo disse a Deus, ele queria que acontecesse. Mas ele não tinha a chave nem da casa dele. Lá em Apocalipse diz que o Senhor tem a chave da morte e do inferno na mão. Ele é um perdedor. Não dê ouvido a ele, não. Olhe para a frente. A sua vida, a minha, está nas mãos do Senhor. Veja que o Senhor disse, não tire a vida dele, porque ele não pode nada.
Ele só faz alguma coisa, as maledicências dele, com a permissão do Altíssimo. Jó, se eu fosse você, voltaria para Deus e entregaria o meu problema a ele. Jó 5:8. Como é que Jó ia voltar para Deus se Jó era de Deus? Eu fico assim, sabe, aborrecida. Quando alguém diz, se não está bem de vida, tem alguma coisa errada. Você é louco, você é louca. Porque Jesus nasceu numa manjedoura, sendo dono do mundo. Elias dá a entender que sempre foi pobre, saía fazendo missões, e Deus usou ele com milagres tremendos. Como é que você e eu, tem que estar bem. Eu já vi gente orando dizendo, mas Senhor, eu faço tua obra, por que eu estou assim? Não, a gente fica... Eu já fiz isso também, é absurdo. Eu e você podem enfermar, pode morrer e vai para o céu. Eu e você pode trabalhar na obra e passar por grandes necessidades financeiras. Não é o fato de estar ruim financeiramente que diz que você não está com Deus, não. Deus sabe, muitas vezes é provações, muitas vezes é falha, gastou demais, ou quer ser rico ou rico sem poder. Então tem várias atitudes que nos levam a alguma situação difícil. Mas quando Deus quer, no tempo certo Ele abençoa ricamente. Ele também sabe se abençoar ricamente, se vai continuar com Ele ou não. Não é que Ele precise da gente para a gente ficar com Ele, não. É porque Ele sabe que a gente sem Ele somos uns derrotados. Aí muitas vezes Ele não abençoa como você quer e eu quero, porque lá na frente vai deixar Ele. Mas o fato de estar numa situação difícil, isso não quer dizer que não é crente, não. Pare com isso. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que Ele faz. E os seus milagres não têm fim. Nisso ela acertou. A gente não entende nada do que o Senhor faz. E os milagres dele não têm fim. Então a dor, um aborto, seja o que for, Deus está com você. Uma perca financeira, Deus está com você. Eu não estou dizendo que você não vai ficar depressiva com isso, porque fica. Eu não estou dizendo que você vai passar um tempinho chorando, se lastimando, porque fica. Mas depois tem que levantar a cabeça e Senhor me dê força. Já passou. Eu vou seguir em frente, o Senhor vai me ajudar. É assim que valente de Deus faz. Deus dá chuva à terra, Ele faz a água cair sobre os campos. É verdade, você não errou em nada. Deus põe os humildes nas alturas, põe no lugar seguro os que choram. Palavra abençoada, ele disse aqui. Mas era para estar sempre assim. E se não tivesse essas palavras boas o tempo todo, ficasse em silêncio. Só abrisse a boca quando fosse para falar dessa forma. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e que as suas ações fracassem. É verdade. Às vezes é espertinha para fazer o mal aos outros. Principalmente aquele que Deus tem negócio. Principalmente aquele e aquela que Deus está com ele e com ela. Aí faz plano. Deus faz fracassar. Porque a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E com servo e serva de Deus que anda com integridade, a gente não mexe. Porque quem mexe se queima. Veja que ele diz, Deus faz com que os planos dos espertos falhem e as suas ações fracassem. Isso aí é quem anda com maledicência. Lembra de aquele rei, Saul? O que ele tentou fazer com Davi? Não deu em nada. Porque não adianta, tem que plantar coisas boas. Porque a Bíblia diz que quem faz suas covas nela cai. Glória a Deus. Para terminar o 13. Ele pega os sábios na sua esperteza e acaba com as suas intrigas. O sábio é aquele na sua sabedoria humana, né? Não é na sabedoria que vem de Deus, que vem de Salomão, não. É aquele que é espertinho ou esperta. O Senhor sabe exatamente como fazer. Para terminar, Mateus 7:1. Não julgue os outros para você não serem julgada por Deus. Os amigos de Jó, esse era o primeiro. Estava julgando, afrontando, machucando, magoando. E muitas vezes o servo e a serva faz isso. Principalmente quando tem inveja. Quando não aceita a prosperidade dos outros. Cuidado. Abençoe a vida do outro para a sua também ser abençoada. Cuidado com o que está aqui dentro. Porque vai acabar mal. Porque a Bíblia diz que o pior é o que sai, não o que entra.
E lembre-se do tema. Elifaz aconselha Jó a voltar para Deus. Quem era ele para aconselhar Jó a voltar para Deus? Quem sou eu e você para julgar o que não sabemos? Principalmente quando a dor do irmão ou da irmã é grande. Fica em silêncio. E eu também. Porque tudo tem um propósito do Senhor. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.